Olá pessoal, bem-vindos à disciplina de Estatística Aplicada. Esse módulo vai tratar do início das formas de organização de dados, como o rol e a distribuição de frequências. Então o título desse módulo é Distribuição de Frequências, parte 1. Eu sou o professor Adriano Bellucco, sou professor do IFRS, Campus Viamão. Vocês podem entrar em contato comigo pelo e-mail adriano.belucco@viamão.ifrs.edu.br ou pelos fóruns da disciplina sediada no Moodle. Neste módulo, parte 1, nós vamos tratar das formas iniciais de organização de dados estatísticos e vamos tratar também de dados agrupados. Nós teremos duas formas de dados agrupados. A primeira forma será tratada nesta parte 1, a segunda na parte 2. Então, os dados coletados através do processo de amostragem são conhecidos como dados brutos e precisam ser organizados para a etapa de análise, as etapas consequentes. Uma forma mais simplificada de organização dos dados é conhecida como ROL, R-O-L, e consiste na simples organização crescente dos dados. O ROL, na verdade, é uma forma de organização de bases de dados estatísticos, ou de populações, ou de amostras, que pode ser expresso na forma crescente ou na forma decrescente. No entanto, a forma crescente é a mais usada no mercado. Então, como, por exemplo, uma pesquisa sobre o número de dependentes de cada funcionário de uma empresa foi realizada com uma amostra de 4 deles. Então, um funcionário com 2 dependentes, outro com apenas 1 dependente, um terceiro com 3 dependentes e um quarto com 2 dependentes. O rol da amostra pode ser crescente ou decrescente. A forma padrão de mercado, como já foi falada, é o rol crescente. Então, quando eu não falar se é crescente ou decrescente, simplesmente citar o rol, já por default ou por padrão é o rol crescente. Então, organizando essa amostra desse exemplo, eu começo do valor mais baixo e vou seguindo até o valor mais alto. Então, o valor mais baixo é 1, eu anoto ele dentro do rol. Depois eu tenho 2 incidências de funcionários com 2 dependentes, eu repito esse 2. Não posso compactar, são pessoas diferentes. E o último, que é o quarto funcionário, tem 3 dependentes, então ele fica ali por último por ser o que tem o maior número de dependentes. Para adaptar para o rol decrescente, basta fazer tudo ao contrário. Então eu começo pelo 3, repito o 2 e depois o 1, terminando este rol. Dados agrupados. Além da organização dos dados obtidos pela amostragem na forma de dados brutos, a organização na forma do rol, é possível organizá-los por meio de tabelas estatísticas. Tem infinitas tabelas estatísticas, a gente não tem tanto tempo assim. Então, no planejamento de um estudo estatístico, as tabelas estatísticas que nós vamos trabalhar são denominadas como distribuições de frequências. Essas distribuições de frequências podem acontecer na forma sem intervalos de classes ou na forma com intervalos de classes. A parte 1 vai tratar dos sem intervalos de classes, a parte 2 do com intervalos de classes. A distribuição de frequências sem intervalos ela é utilizada quando dentro da minha amostra ou dentro da minha população, dentro da minha base de dados, ocorre uma repetição dos elementos, uma repetição do que compõe a minha amostra. Então, números repetidos assim muitas vezes, mais de 5, 6 vezes, 4 vezes. E na distribuição de frequências com intervalos, ela vai ser utilizada quando a minha amostra não ocorre muita repetição. Então, quando eu tenho, por exemplo, 1,2, 1,7, 2,5, 3, 5, 7, e eu não vejo que acontece uma repetição dentro desse conjunto de dados. Então, vamos para um exemplo da distribuição de frequências sem intervalos. Então, numa pesquisa sobre o número de dependentes de funcionários de uma empresa de 700 funcionários, foi coletada uma amostra com 16 resultados.
obtendo-se o que vocês veem na tela. Então, um funcionário com um dependente, um outro funcionário com dois dependentes. Um funcionário com zero dependente significa que ele é solteiro, mora sozinho, não tem dependente nenhum. Outro funcionário com dependente. Aí na segunda coluna aparece um outro funcionário com 3 dependentes, outro com 4 dependentes. Aí esses dependentes pode ser filho, pode ser esposa, esposo, pode ser filho, filha, mãe, tia, tio, vó, avô. Pessoas que dependam do salário dessa pessoa. Para a construção do rol, que seria a forma de organização mais básica, nós temos que identificar o valor mais baixo dentro dessa amostra. Por que o valor mais baixo? Porque eu não fiz menção de um rol crescente ou decrescente. Então, por padrão, a gente começa a construir o rol crescente. Eu tenho um único funcionário que não tem dependentes dentro dessa amostra. É 0 dependentes. Então, esse número 0 vai ser o primeiro número dentro deste rol. Marquei ele o 0 para não considerar mais na contagem, tá? Aí em amarelo ali está o próximo número, então o maior do que o 0 logo após o 0, que é o 1. Ou funcionários que tenham um dependente. São 4 funcionários, então o 1 aparece repetido dentro do rol 4 vezes. Apago ali o 1 para não confundir nas próximas contagens. E estou ressaltando o próximo número, que é quem tem 2 dependentes. Neste caso eu não vou ter 1,5, 2,2 dependentes, então eu tenho os números redondinhos que na matemática a gente chamaria de números naturais, né, que servem para contagem. Então quantos funcionários têm 2 dependentes? 1, 2, 3, 4, 5. Então repito 5 vezes o número 2 dentro do rol naquela ordem estabelecida crescente. Apago quem tem 2 dependentes. E ressalto o próximo, depois do 2 vem o 3. Quantos funcionários tem 3 dependentes? 4 funcionários. Então eu repito 4 vezes o número 3 ali. Por último, eu tenho 2 funcionários com 4 dependentes. Então eu cito ali o 4 2 vezes para complementar o meu rol. Tá? Então ele está perfeitamente na ordem crescente. A segunda etapa de organização em distribuições de frequência sem intervalos, então a gente tem que pensar que o nosso objetivo é construir a nossa primeira tabela que compacte esses dados, né? De forma que eu possa tirar conclusões estatísticas lá na frente, quando a gente for trabalhar, né? Depois no segundo bloco. Eu tenho o rol, é só subir aqui a linha. Cada elemento que participa do rol vai gerar uma classe da minha tabela. Então, isso porque eu não tenho intervalos, então cada classe vai ser especificamente quem apareceu na tabela. Então eu tenho na classe 1 quem não tem dependentes, o 0. Na classe 2 quem tem um dependente. Na classe 3 quem tem 2 dependentes. Na classe 4 quem tem 3 dependentes. E na classe 5 quem tem 4 dependentes. Ah, professor, ele ficou direitinho do 0 até o 4 de 1 em 1, e se não tivesse funcionários que não tivesse funcionários com 3 dependentes, não ia ter um buraco ali. A gente não deixa o buraco, por quê? Porque eu não estou numa sequência como uma régua 1 por 1. Então eu teria classe 0, 1, 2 e 4. Simples assim. Tá? As classes são localizadas na primeira coluna, como está ali desenhado na nossa tabela. A coluna do lado a gente vai fazer inicialmente, com um nome emprestado, a contagem de quantos funcionários se enquadram em cada classe. A contagem de repetições em cada classe ocupa a segunda coluna dessa distribuição de frequências. Então ali, classe 0. O que significa classe 0? É a classe dos 0 dependentes, ou quem não tem nenhum dependente. Quantos funcionários? 1. Então na coluna de contagem eu coloco 1. Classe 1 é a classe de quem tem um dependente. Quantos dentro do meu rol apareceram com o número 1? Foram 4 funcionários que têm um dependente. Então na minha coluna da contagem eu coloco 4 referente à classe 1. Na classe 2 são os funcionários que tiveram 2 dependentes. Se eu for contar lá no rol, foram 5 repetições. Então significa que eu tenho 5 funcionários que apresentam
ou que se enquadram na classe 2. E assim por diante. Tá? Até a última classe, onde é a classe com 4 dependentes, foram 2 funcionários, então na contagem vai o número 2. Aqui aparece um elemento que a gente vai usar muito, mas de forma bem simplificada, aqui até a explicação é um pouco mais complexa do que a gente vai usar, que é a notação chamada sigma. É aquela letra grega que parece um E. Tá? Ela é muito comum em estatística e ela é utilizada para a representação da soma de alguma variável, tá? Dentro de um intervalo de valores. Na estatística a gente vai usar para todos os valores que aparecerem. Então nesse exemplo aparece ali o sigma com o i igual a 1 até 3. Significa então que a gente vai pegar aquela expressão dali e vai substituir o 1, depois vai substituir o próximo que é o 2, vai substituir o próximo que é o 3, e aí acaba, porque ali está me dizendo que o limite é 3. E eu vou somar o resultado todo. Então se a minha expressão ali era 1 mais a letra i, eu vou substituir na letra i o número 1, vou substituir o número 2 e vou substituir o número 3, como aparecem nesses 3 parênteses. Eu vou ficar com 1 mais o 1, 1 mais o 2, 1 mais o 3. Se eu fosse resolver isso, eu resolveria a soma dentro de cada parênteses e depois somaria o resultado de tudo. Então essa notação sigma representa a soma de tudo. Se eu tenho a coluna da contagem e eu ponho o sigma na frente, eu quero fazer a soma da variável contagem. Vamos ver como é que fica isso nesse exemplo que a gente estava trabalhando. Então o quarto passo seria a totalização da variável contagem. A contagem de repetições vai ocupar essa segunda coluna e a soma dessa contagem vai ser uma célula sempre lá embaixo. Tá? Então eu tenho ali o sigma, que representa a soma. Contagem, eu vou fazer 1 mais 4 mais 5 mais 4 mais 2. Vai dar 16. Eu já sabia que tinha que ser 16? Sim, é o total da amostra. Tá? Lá em cima, na ordem do exercício, fala: foi coletada uma amostra com 16 resultados. Então esse 16 é o valor que tem que fechar ali. Ah, professor, e se fechar 15? Quer dizer que eu tenho que refazer aquele passo ali da coluna da contagem, tá? Porque eu perdi algum elemento ali. Imaginem se a minha amostra tivesse 100 resultados. É muito mais fácil de cometer enganos, tá? O importante é, a gente vai cometer enganos, algumas vezes acaba acontecendo, eu mesmo ainda faço isso. Mas o importante é saber que eu me enganei e que eu tenho que refazer todo o processo se isso acontecer, certo? Nas distribuições de frequências, essa coluna contagem, a gente usou, eu falei lá no início que a gente ia pegar emprestado esse termo contagem, ela é denominada como frequência absoluta simples. É a mesma coisa que fazer a contagem, tá? É só um termo técnico de estatística e de método estatístico que se usa no mercado e que eu tenho a obrigação de trazer aqui para vocês, tá? Para eu não precisar ficar escrevendo a palavra contagem, a gente pode representar essa frequência por f minúsculo com aquele izinho minúsculo do lado, tá? Cuidado com quem escreve em letra de imprensa, porque depois a gente vai ter uma outra frequência que vai ser f maiúsculo, e eu tenho que diferenciar uma da outra, tá? Então o que a gente faz no nosso exemplo? Ali naquela segunda coluna onde estava escrito contagem lá em cima, a gente simplesmente troca por f minúsculo e i minúsculo, certo? A gente tem uma segunda frequência que a gente vai trabalhar nessa aula, que ela é conhecida como frequência relativa simples. Antes eu tinha frequência absoluta simples. O absoluto é um número. Quando eu falar em relativo, em qualquer lugar desse universo, eu estou falando em algo que vai ser expresso em porcentagem ou percentagem. Tá? E a representação dessa frequência é o mesmo f minúsculo, só que antes onde tinha o i minúsculo, ele tem também um rzinho minúsculo, como está aparecendo na tela. Tá? Como é que eu vou calcular essa frequência relativa simples? Aqui a gente tem que pegar muita atenção. Tá? Eu vou fazer uma divisão. A divisão é a frequência que eu estou querendo calcular
vai ser uma divisão entre a frequência absoluta, ou a contagem daquela linha, dividido pelo total. Vamos lá que a gente vai fazer nesse exemplo passo a passo. Então, o cálculo da frequência relativa simples, tá? Aquela primeira que aparece ali, eu tive que abrir uma segunda coluna, tá, pessoal? Só para essa frequência. Cada frequência nova é uma coluna a mais. Ao todo, a gente vai ter 4 frequências, mas as outras duas a gente vai aprender mais adiante, tá? Como é que eu obtive aquele 6% que está ali na classe 0? Bom, vamos olhar ali à esquerda. O FR1, porque é a primeira classe, lembram que era classe 1, classe 2, classe 3. Aqui, qual é o valor da classe? A classe é 0, tá? Mas eu vou calcular o primeiro FR, por isso FR1. Qual é o FI daquela classe? É 1, está aparecendo ali. Qual é o total daquela coluna? É 16. Então eu divido 1 por 16. Dá 0,06. Quem quiser usar duas casas depois da vírgula, pode usar só duas. O mínimo são 2 casas, menos do que isso não. Quem quiser usar 3 ou 4, fique à vontade, tá? Aquele 0,06, para passar para porcentagem, eu tenho que multiplicar por 100. E aí dá 6. Só que se eu multipliquei por 100, eu tenho que botar o porcento, tá? Que a porcentagem é vocês são da área de processos gerenciais, e mesmo quem é da área ambiental, a percentagem é usada em muitas situações, tá? Então isso aí, quanto antes se aprender a usar e dominar, melhor, tá? Então por isso que gerou aquele 6%. Vamos pensar como é que a gente faria a próxima frequência, tá? Da classe ali de 1 dependente. Eu pegaria o FI daquela linha, da segunda linha, que é o 4, e dividiria por 16. Vamos ver na próxima janela se a gente acertou. Tá ali, ó. O 4 dividido por 16 dá 0,24. Eu multiplico por 100 e vai dar 24%. Aí eu pego e coloco ali. A próxima linha, como é que ficaria o cálculo? Bom, a frequência, o FI daquela linha é 5. Eu vou dividir pelo total, sempre dividindo pelo total, que é 16. Então 5 dividido por 16, vamos conferir. Tá aí, 5 dividido por 16. Ele dá aproximadamente 0,3 ou 0,30. Multiplica por 100 e dá 30%. O próximo, como é que ficaria? O FI da linha é 4, divide por 16. Ah, professor, mas já tem um ali em cima que foi 4 sobre 16, que deu 24%, não é? É. Vai dar o mesmo resultado? Vai. Eu poderia já colocar direto 24%, porque o cálculo vai ser o mesmo, tá? Mas vamos conferir. Tá ali, ó. A quarta linha é o 4 dividido por 16, dá 0,24, multiplica por 100, dá o mesmo 24% que a gente conseguiu lá em cima. Agora, por último, eu tenho a última linha ali, onde o FI é 2. Eu vou pegar o 2 e vou dividir pelo 16, que é o total. Está aqui o cálculo, 2 dividido por 16 dá 0,12 aproximadamente. Multiplica por 100 dá 12%, que é o valor que já está ali na tabela. O sinal de sigma é referente a essa coluna que é o F minúsculo RI. O que é o sigma? É a soma. Então a soma de todo mundo ali, o 6 com o 24, com o 30, com o 24 de novo e com o 12, dá 100. Só que essa coluna tem que cuidar, tem a porcentagem, então é 100%. Eu esperava que fosse 100%, eu esperava que fosse 100% ou próximo, porque a gente fez vários arredondamentos aí no meio do caminho, que às vezes acontecem. Vai dar sempre perto de 100%? Vai. É porcentagem, eu estou tratando de um todo. O que é o todo em porcentagem? É 100%. Tá? Então esse valor aqui do sigma, do total, sempre vai dar muito próximo de 100%. Aí depende do nosso arredondamento. Se der 99,6, 99,8, 100,1, 100,2, é normal por conta dos arredondamentos quando eu tiver que fazer eles, tá? Bom, nessa aula, nesse módulo, a gente estudou a distribuição de frequências, a parte 1. Então, distribuição de frequências e o Hall. Quando eu não tenho, ou seja, sem intervalos de classe. Tá?
Vocês têm o material PDF dessa aula para quem quiser imprimir a aula e poder estudar a parte, passo a passo. Vocês têm exercícios resolvidos, tanto para a área de processos gerenciais ou de administração, quanto para a área de meio ambiente. Tá? Escolham qual é a área que vocês estão estudando no momento, ou façam os dois espectros aí de exercícios para resolver um pouco mais. Tá? Os exercícios nesse módulo são completamente diferentes um do outro. Não esqueçam de fazer a nossa atividade semanal do módulo. Nesse caso daqui a gente tem a avaliação e a gente segue trabalhando, tá? Tem o meu e-mail aí na tela. Vocês podem usar ele, podem usar os fóruns da disciplina, podem marcar o atendimento. Fiquem à vontade aí, tem vários canais de comunicação. Na nossa próxima aula a gente vai expandir um pouco o nosso conhecimento. A gente vai aprender a construir as distribuições de frequências com intervalos e vai ser apresentado duas novas frequências, tá? Aí aquele F maiúsculo, como eu já tinha mencionado antes. Até lá, fiquem bem.